Você já estuda inglês há um tempão, mas ainda não conseguiu ficar fluente? No vídeo de hoje vamos descobrir por que isso está acontecendo e como resolver o problema para poder ficar fluente de vez. Hey guys, welcome back to my channel. Antes de a gente começar, não se esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui o que a gente mais fala é inglês, aprender idiomas, francês também. Ativa as notificações e me segue também lá no Instagram. A gente sabe que aprender inglês não é fácil igual ligar a televisão e colocar um filme para assistir. Um idioma é uma jornada para a vida toda. Mas isso não quer dizer que não possamos ficar fluentes. Fluência não significa perfeição. Tenha em mente isso. Toma cuidado com a sua perspectiva sobre o que é fluência. Não é sua culpa que você não fala perfeitamente. É o normal falar com seus errinhos e tendo sotaque. Na verdade, essa é a regra. A exceção à regra seria falar perfeitamente, porque nem nativos falam 100% correto. Mas se você sente que está estagnado, que ainda tem muitas coisas para aprender, mas simplesmente não consegue, você tenta e nunca consegue ficar fluente, provavelmente você está passando por uma dessas duas situações que a gente vai falar agora. Primeiro cenário. Você está aprendendo na escola de inglês, onde tem aula uma vez por semana, por poucas horas, o professor mal fala inglês, te passa livros de gramática, listas de palavras, você não fala nada em voz alta, volta para casa cheio de dúvidas, mas quando chega no conforto do seu lar, você esquece do inglês e vai fazer outras coisas. Esquece que aprende o idioma. Assiste filmes dublados, não segue ninguém na internet que poste sobre o inglês, não escuta músicas em inglês, não tenta ler, muito menos escrever. Esse é o maior erro de quem aprende inglês. Achar que aprender a língua inglesa é algo que você faz se esforçando uma vez por semana só. Eu lembro de quando eu tinha aula de inglês na escola, no ensino médio. No ensino médio ainda foi pior, porque eu tinha só 2 aulas de 40 minutos por semana. Não dava nem 2 horas por semana. A professora, por mais que se esforçasse para passar o conteúdo, não tinha tempo suficiente. Não tinha contato com o inglês falado. A gente não escutava nada de inglês. Era só leitura, gramática e atividades sobre tópicos gramaticais. Nada de produzir inglês. Então, talvez até na aula nós aprendêssemos um pouco, mas quando chega na próxima aula, já na outra semana, tempo demais tinha passado, a gente nem se lembrava direito do que a gente tinha estudado. A maioria dos alunos nem tinha lembrado que o inglês existia durante o resto da semana. E assim vai, o ciclo da fluência impossível. Segundo cenário, você que estuda sozinho em casa, tenta de tudo. Tinha muita motivação no começo, mas não tinha um objetivo claro. Você começou porque disseram que era bom, que você deveria aprender para as exigências da sociedade do século XXI, para sua carreira, todo mundo falava até que você cedeu. Escutou umas músicas em inglês, gostou do idioma, se empolgou e pensou, vou ficar fluente em inglês. Você procurou vídeos, relatos, aplicativos, cursos, decidiu que ia estudar em casa com a ajuda da internet. Talvez tenha pagado um professor particular, se dedicou muito por alguns meses, chegou num nível bom ali, razoável, intermediário, mas de repente sentiu um desânimo, começou a ficar com falta de direcionamento, não sabia mais o que fazer para avançar no idioma, não tinha mais a mesma empolgação para estudar todo dia. Então você parou de estudar aos poucos, até que raramente tinha contato com o inglês. Aí, algum tempo depois, você lembrou que estudava inglês, se sentiu culpado por ter parado, repensou e voltou a estudar o idioma. Aí percebeu que esqueceu muitas coisas, aí você vai lá, revisa os conteúdos, tenta voltar ao nível que você tinha antes, aprende coisas novas, mas logo você se envolve com outros compromissos, outras responsabilidades da vida, e o inglês é deixado de lado, porque você só vê ele como um benefício para sua vida que pode te ajudar, mas não tem nenhuma prioridade no momento. Você não vai viajar agora, não está usando no trabalho, não tem amigos que falam inglês para você se sentir obrigado a aprender. E aí, se identificou com algum desses dois cenários? Vamos falar agora sobre como você pode mudar isso. Se você se encaixa na primeira opção, a sua perspectiva sobre o que significa aprender inglês precisa mudar. Um idioma é algo que precisa fazer parte da sua rotina. Não é uma atividade que você faz quando dá vontade. Se você não mantiver uma rotina de contato com o inglês, você não vai conseguir reter a informação que você estuda e você não vai conseguir avançar de nível. Isso dá só uma vez por semana, dentro de um ambiente específico apenas, não está te ajudando.
A prova real é você ter entrado nesse vídeo aqui. Então você vai mudar a sua estratégia. Não estou dizendo para você parar de estudar na escola de inglês, não, viu? Eu estou dizendo que você precisa trazer o inglês do cursinho para sua casa também. Você tem que levar o inglês para passear para fora das aulas. É como se ele fosse o seu pet de estimação, que você precisa cuidar e dar atenção todo dia. Você saiu da aula de inglês, mas o inglês não pode sair da sua vida. Você precisa se manter interessado no idioma, escutar podcast, usar aplicativo, estudar com música, entrevistas, acompanhar blogs, sites, mudar o idioma do celular, que seja. Existem inúmeras maneiras de incorporar o inglês no seu dia a dia, para você não esquecer aquilo que você estudou na sua aula. Se você se identificou com a segunda hipótese, se você se desanima, o vilão da sua história é a falta de constância. A constância é a única coisa que pode te ajudar. É melhor que você estude em pequenas doses, tipo 20 minutos por dia, mas estudar com frequência, do que esquecer do idioma por 2 meses, voltar e estudar por 5 horas seguidas e depois esquecer de novo. Você só perdeu aquelas 5 horas de estudos, porque você não vai fixar nada do que estudou e não vai estar desenvolvendo as suas habilidades do inglês para ter um resultado de longo prazo. Você pode talvez pensar no final da sessão de estudos, lá de 5 horas, que você aprendeu muito, que você praticou bastante, mas se você passar as próximas 4 semanas sem praticar nada, você não vai evoluir. Para ter uma evolução, o foco ele precisa ser constante. Você só não consegue ter constância se você não tiver 3 pilares: motivação, disciplina e objetivo. Mas de todos esses 3, o mais importante é o objetivo. Porque se você não tem um objetivo com o inglês, se você não visualiza como que o inglês pode mudar a sua vida, o que você vai fazer quando aprender inglês, você não vai ver motivo para continuar estudando. Então você precisa definir a sua meta com o inglês. Aonde que esse idioma vai te levar? O que você vai conseguir alcançar com o inglês? Porque isso daí, essa resposta para essas perguntas, isso vai ser o combustível para a sua motivação. Não se sinta culpado se você acabou se identificando com algum desses 2 cenários. Acontece, a gente não nasce já sabendo como que vai aprender corretamente. A gente erra. Eu também fiz um monte de coisa errada quando eu estava aprendendo inglês. Mas o importante é que a gente perceba o que a gente está fazendo de errado, que não está deixando a gente evoluir, e que a gente mude. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir lá no Instagram. E eu já queria avisar vocês que as vagas para o Clube de Inglês vão abrir em janeiro. Me segue lá no Instagram para ficar mais atualizado por dentro da minha comunidade de inglês. E é isso, bye bye, see ya!